como precisamos falar sobre os problemas associados ao suicídio. Falar é a melhor opção. Quando a gente transforma esse assunto num tabu, a gente agrava as estatísticas e fomenta um ambiente nefasto à saúde, ao equilíbrio e à harmonia. Portanto, a comunicação, ela é fundamental e ela é estratégica para a gente evitar tragédias que têm ocorrido de uns anos para cá, em diferentes faixas etárias. Suicídio entre jovens passou a ser um problema recente. Apareceu no radar da epidemiologia há relativamente pouco tempo. Precisamos de estudos para mapear e rastrear as causas disso. Nós temos pessoas que são portadoras de patologias de ordem mental, onde o risco suicida se eleva, mas em boa parte dos casos essas pessoas não sabem que têm esse problema, portanto não sabem que estão em situação de risco. Nós temos pessoas que não dão nenhum indicador, nenhuma pista de que estão sofrendo a ponto de repensarem a existência. Portanto, nos surpreendem quando realizam uma tentativa ou consumam um ato suicida. O ser humano não é uma ciência exata, nem sempre a gente vai conseguir perceber sinais, indicadores de que alguém esteja experimentando esse descolamento com a sua centralidade, com o seu equilíbrio, a ponto de desejar resolver o problema dessa forma. Nós vamos ter pessoas de fé, religiosos, sacerdotes, que não têm propriamente um problema com a sua fé. Tem um problema em relação a uma dor oculta que lhes estilhaça o coração e que as leva, por vezes, a pensar que talvez a melhor saída seja deixar esse mundo. A gente precisa lembrar que na área da saúde pública, informação é algo absolutamente estratégico. Isso vale para qualquer doença ou morbidade, a gente precisa falar abertamente sobre que doenças são essas, como são contraídas e como podemos nos proteger. E em havendo contágio, qual é o protocolo de resposta para evitar o avanço da morbidade? Como evitar o suicídio? E aí, o primeiro tabu que a gente vai quebrar, o mito. É falsa a tese de que uma pessoa que pensa em se matar irremediavelmente irá fazê-lo em algum momento. Falso. A ideação suicida, como se diz, quando você começa a plasmar, a arquitetar, a se descolar da ideia de que eu não tenho outra opção senão viver. Viver faz... Os meus sofrimentos são administráveis. Quando a pessoa começa a ficar acuada em relação à ideia do suicídio, não há um determinismo suicida. Eu conheci muita gente que realizou, inclusive, tentativas e hoje segue vivo, com saúde, com qualidade de vida e sem a ideação suicida. Então, se houver alguém aqui que esteja em situação limite em relação à ideação suicida, acredite, tem jeito. Existem rotas terapêuticas importantes que a gente vai compartilhar aqui, que podem desarmar essa bomba relógio, que já está fazendo o tic-tac. O tic-tac é audível, principalmente nas madrugadas insones, quando você começa a ter, quase de forma obsessiva, a ideia de que as coisas não vão dar certo, que não há luz no fim do túnel, que não há esperança. Há esperança, tem jeito. As soluções existem. Para cada caso confirmado de suicídio, um grupo de aproximadamente 5 pessoas próximas de quem se matou vão precisar de ajuda, porque é uma violência que traumatiza quem é próximo daquele que se matou. E isso é também caso de saúde pública. O caso de saúde pública não é só o suicídio, mas é o trauma que ele gera nas pessoas mais próximas, que se sentem muito castigadas por essa circunstância. Para cada caso confirmado de suicídio, temos 20 tentativas. Então, numa conta grosseira, por ano, temos 16 milhões de tentativas de suicídio. E é interessante, tem uma questão de gênero. 80% dos casos confirmados são homens.
várias explicações para isso, demanda de estudos para aprofundar as causas, mas, grosso modo, nós temos, primeiro, os homens usam métodos mais violentos e efetivos. As mulheres, em média, recorrem a expedientes menos traumáticos. E temos uma questão cultural. Não é fácil para homens expressarem sentimentos. Carlinhos é um privilegiado dos artistas em geral, porque fazer arte implica em você tocar o coração das pessoas pelo sentimento, como ele tão bem fez agora há pouco. Portanto, não é compatível com o nível de excelência de um artista reprimir o sentimento. Mas não é a regra. Homens não choram. Vocês já ouviram esse ditado? Homem não chora. Então nós estamos criando um ambiente, desde pequenininho, engole o choro, homem não chora, homem não faz isso. Em que a criança, o menino, vai, de alguma forma, se sentindo inibido, constrangido de manifestar sensibilidade ou sentimento. O sentimento, quando aflora, é feio. É algo feminino. É algo que não é compatível com a cultura do macho. Isso traz problemas. Uma outra questão. Eu fico feliz de ver um avanço maravilhoso nas corporações militares, discutindo abertamente a questão do suicídio. Eu estive no QG da Polícia Militar, na Rua Evaristo da Veiga, no centro do Rio, num seminário lotado para discutir o problema do suicídio na corporação. E foi ótimo. E por que é importante a gente trazer essa questão, não só do homem, mas do risco suicida em corporações militares? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Qual é a questão que está colocada? Primeiro, o acesso facilitado às armas. Se eu estou numa situação de desequilíbrio, vulnerabilidade, eu tenho uma arma por perto, a arma, que é um instrumento de trabalho, pode se transformar num meio para viabilizar, numa pessoa fragilizada psíquica e emocionalmente, uma intenção mórbida, letal. Mas tem outra coisa. A formação militar evoca o quê? Valentia, bravura, coragem, destemor. Você está preparado para ir para a guerra, enfrentar o inimigo. Então você exalta uma postura e um sentimento do avatar do guerreiro. E aí não é o homem que não chora, é o guerreiro que não fragiliza nunca. Iron Man, homem de ferro. Estou preparado para tudo, meu corpo está fechado. Só que a fragilidade humana não faz distinção de sexo, faixa etária, formação profissional, religião, não faz. É perfeitamente possível, e ocorre com mais frequência do que a gente imagina, por exemplo, casos de depressão em corporações militares. Só que dentro dessa escola, quando eu tenho a minha formação exaltando o avatar do guerreiro, sofrer me constrange, eu me sinto humilhado. Se eu procurar ajuda, isso me fragiliza perante os meus colegas. E é sobre isso que bombeiros e policiais estão conversando. Não faz de você menos homem ou menos corajoso procurar ajuda no momento de fragilidade. Pelo contrário, é um ato de coragem e de autoestima. Para você cumprir bem a sua missão, enquanto guerreiro, você tem que estar com a autoestima bem situada e você tem que evitar o menor risco que seja de estar disponível para esse trabalho tão difícil, tão árduo, especialmente nos dias de hoje, sem estar 100% do ponto de vista psíquico e emocional. Todos nós podemos passar por isso. Nenhum de nós está blindado ou imune à possibilidade de, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, nos sentirmos fragilizados. E aí precisamos ter muita coragem de tomar a decisão certa, que é
não fingir ou escamotear essa dor. Essa dor precisa sair. E quem for uma figura pública terá a chance, em favor da campanha do Setembro Amarelo, em favor da consciência que as pessoas fragilizadas precisam ter, que há saída, mas você precisa fazer um movimento na direção da luz, na direção da ajuda profissional, de reafirmar essa postura. Porque não é fácil. E não é fácil por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde há a ditadura da eterna alegria. Para mim, isso é quase uma patologia. Todos nós temos a necessidade de afirmarmos para todos que nós estamos bem. Eu vou dar um exemplo, eu não quero me deter muito nessa história, a febre do selfie. Então você está... Tá bem, olha onde eu estou agora, olha com quem eu estou, olha o que eu estou fazendo. A pessoa deixa de viver e passa a ser testemunha do selfie. A vida gira em torno das imagens que você produz para distribuir nas redes sociais, afirmando categoricamente que você está no melhor lugar do mundo, com as melhores companhias, vivendo o máximo ao seu alcance. Não é um ou outro selfie. Se você fizer a conta a partir da garotada hoje, são centenas ou milhares. E veja, uma pergunta simples. Por quê? Que é tão importante eu me afirmar como alguém que estou vivendo o máximo da minha existência nesse exato momento e daqui a pouco também. E amanhã também. Isso não é sinal de equilíbrio. E isso sugere o que eu estou querendo passar para vocês. As pessoas têm uma dificuldade de acolher ou acatar quem esteja em sofrimento. E no seu grupo social, você marca pontos, likes, curtidas, quando você está de boa, mostrando para todo mundo que você está no Olimpo dos deuses encarnados. Isso não termina bem, porque falta verdade aí. E há certamente, como me parece, um indicador de desequilíbrio, algo que a gente precisa entender melhor. Por que eu preciso fazer isso desse jeito?